Você já parou para pensar que o modo como você e a sua marca ou a sua loja se apresentam pode determinar se você vai ter mais sucesso ou mais fracasso no seu negócio? Eu sei que é muito desafiador criar uma imagem mais profissional quando a gente está empreendendo, mas acredite, pequenos detalhes sempre fizeram e sempre vão fazer uma diferença gigantesca. E nesse vídeo eu vou te ensinar 5 passos práticos para transmitir mais profissionalismo e com isso, obviamente, conquistar a confiança dos seus clientes. Então fica comigo até o final porque o último passo pode ser o diferencial que você está buscando. Se você caiu aqui de paraquedas, deixa eu me apresentar. Eu sou a Marina, sou empreendedora do ramo da beleza, tenho uma loja de maquiagem, sou maquiadora também e consultora de imagem e nesse canal eu falo sobre empreendedorismo, dou dicas de beleza e também tem bastante tutoriais de maquiagem. E se você ama esse tipo de conteúdo, esse canal é perfeito para você. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo desse vídeo. Segundo um estudo da Forbes, 55% da primeira impressão que a gente causa está relacionada com a nossa aparência e também com a nossa postura. Isso é uma coisa que eu já falei de algumas vezes, na verdade, lá no meu Instagram e também no meu TikTok sobre o cuidado com a nossa aparência e como isso realmente impacta a maneira como as pessoas têm uma primeira impressão de nós. Isso também significa dizer que antes mesmo da gente abrir a boca para falar, gente, a nossa imagem, ela já vai comunicar coisas. Além disso, obviamente, mais de 80% das pessoas afirmam que elas confiam mais, né, em empresas e pessoas que passam essa imagem de fato mais profissional. Ou seja, cuidar aí da sua aparência, do modo como você se posiciona, vai muito além de questão de vaidade, porque muitas pessoas acabam até confundindo. Acaba sendo literalmente uma estratégia para você se destacar no mercado. Um PS aqui é que eu tive que prender o cabelo porque tá fazendo um calor hoje, gente, que vocês não têm ideia, assim, eu estou suando, mas enfim. Bora ir para os 5 passos. O primeiro é cuide da sua apresentação pessoal. O que isso significa? Usar roupas adequadas ao seu nicho de trabalho, manter a sua higiene pessoal em dia. Sempre tenha em mente que simplicidade e elegância, sim, é o básico. Então, por exemplo, para nós mulheres, a questão das unhas. Se você não tiver tempo de ir na manicure, por exemplo, eu tô numa fase agora que eu tô tendo arrepios de tirar a cutícula e eu não tô indo na manicure. Se eu não consigo pintar minha unha, eu pelo menos vou estar com as unhas sem esmalte, com uma base ali lixadinha, bonitinha, mas com as unhas limpas. Não deixa aquele aspecto de esmalte descascando, sabe? Acaba não ficando uma coisa bonita e limpa, assim, passando essa sensação de higiene. Use roupas adequadas, tome muito cuidado com isso, porque de certa forma existe uma linha muito tênue entre você ser sexy e ser vulgar, né, para mulheres assim. Muitas das mulheres que têm muito seio, elas às vezes acabam exagerando um pouco no decote, dependendo da ocasião isso pode pegar mal. Então sempre ter essa noção, sabe? É uma coisa que muitas vezes a gente acaba tendo que desenvolver, mas esse cuidado é muito importante e pode sim influenciar no seu profissionalismo. Na verdade, não no profissionalismo em si, mas na maneira como as pessoas te enxergam. E tem muitas pessoas que ficam muito rebelde contra isso, tipo, ai, nossa, mas eu sou um bom profissional. Só que se sua imagem não comunica isso, dificilmente as pessoas vão enxergar você dessa forma. Outro ponto que eu falhava muito também dentro dessa questão da apresentação. Fazer stories estando desarrumada. Gente, quantas vezes eu não apareci descabelada pós-treino nos stories da minha loja? Tipo assim, eu olho os stories de uns anos atrás, eu sinto até uma vergonha, porque eu falo, gente, como assim eu apareci daquele jeito? Então, isso também não reflete profissionalismo. Então, hoje eu tento tomar mais esse cuidado. É claro que eu ainda tenho pontos para melhorar, né? E todos nós temos, isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo, mas eu acho que já não cometer esses erros super grotescos já é bem importante. 2. Invista numa identidade visual para sua loja ou para sua marca. Isso é um ponto que eu entendo que para pequenos empreendedores, assim como eu também, muitas vezes a gente não tem ali o dinheiro para investir nisso. Eu, inclusive, eu cheguei a fazer um logo profissional logo no início da loja de bolsas, mas depois acabou mudando o ramo e aí eu fiz um no Canva que assim foi super improvisado e ficou até por bastante tempo. É óbvio que assim, eu já tinha uma ideia mais ou menos do que eu queria, então eu fiz dentro daquela ideia, mas recentemente eu tive a oportunidade de realmente fazer uma logo profissional. Se você tem essa oportunidade, já faça.
Se você não tem, existem coisas gratuitas no Canva, por exemplo, que dá para você fazer. Então, escolha aí cores harmônicas que você deseja ter na sua marca, sabe? Não fica misturando cada post feito de um jeito, cada post de uma cor. Tem Instagrams, assim, de pessoas que já trabalham há bastante tempo nas redes sociais, por exemplo, que eu falo, cara, tá tudo bagunçado. Então, tem esse olhar mais estético mesmo para essas coisas, porque no final isso conta, tá, gente? Não é besteira, não é... ai, nossa, focar em detalhes, ser perfeccionista. Não, são detalhes que de fato importam. A questão também de fontes, né? Tentar ter um padrão ali nas fontes. Isso também foi algo que eu defini recentemente quando eu fiz a logo. Então, assim, você ainda não tem realmente o dinheiro para fazer uma logo profissional. Existem formas de você fazer isso de maneira gratuita, né? Mas sempre tem esse cuidado. Não é porque é gratuito que precisa ser mal feito. Sempre tem isso em mente. Terceiro ponto, seja pontual e organizado. Gente, eu conheço tanta gente que peca nisso. Eu sempre fui uma pessoa, assim, extremamente apegada a horários. Eu nunca gostei de chegar nem 10 minutos antes, quem dirá chegar atrasado. Então, assim, eu lembro que desde a época do cursinho, quando eu fazia cursinho, eu chegava 1h30 antes da minha aula começar. Eu sempre gostei de chegar muito cedo. Não precisa ser extremo desse jeito, tá? Não tô falando nesse nível, mas assim, se preocupe com isso, sabe? Ser organizado, ser pontual. Isso significa que você tem respeito pelo tempo do outro. Isso é uma coisa que, infelizmente, não são todas as pessoas que têm e é uma coisa que não passa um sentimento mesmo de que você é profissional. Uma dica, se caso você seja uma pessoa ainda sozinha, né, não tenha pessoas ali para te ajudar, para agendar horário, é usar ferramentas digitais mesmo para te ajudar a se organizar. Eu digo isso porque hoje eu sou sozinha, né, sou só eu que cuido das minhas redes sociais, que faço tudo, que tem que agendar cliente, fazer todas as partes, assim, eu sou empreendedora atualmente, mas é uma coisa que eu viso pra frente, assim, ter uma pessoa e tudo mais, mas eu entendo que é um processo e, de fato, todo mundo começa do zero, sabe? Também, às vezes a gente fica se comparando muito com pessoas que já têm uma estrutura muito grande e você se sente mal, se sente incapaz, se sente antiprofissional, mas existem muitas ferramentas hoje que podem te ajudar a construir de fato essa imagem profissional. Então pense sobre isso também. Quarto passo, melhore a sua comunicação. Isso é imprescindível. Assim, exercite a fala clara, né? Pratique isso em casa, seja por reuniões que você vai fazer com você mesmo, sabe? Grave vídeos, se escute falando. Eu sei que muitas vezes é incômodo, mas é uma forma de fazer esse exercício. Treine isso também, às vezes, em reuniões, né, com pessoas mais próximas, mas também para reuniões de trabalho, sempre pensando em se expor a essas situações. Então, se exponha em público, sabe? Fale com pessoas. Quando você tiver a oportunidade de estar numa roda ali de 5 pessoas, 7 pessoas, fale em público, porque isso faz com que você vá ganhando confiança. Eu não diria que é uma dificuldade que eu tenho, muito pelo contrário, eu diria que é uma habilidade natural que eu sempre tive, então eu sempre tive essa facilidade mesmo de me comunicar, né? Mas ainda assim eu tenho um certo friozinho na barriga às vezes de me expor ali em público, de falar em público, mas quando eu tenho oportunidade eu procuro fazer isso, porque é uma coisa muito importante. Isso vai te ajudar a se conectar melhor com o seu cliente, a conversar melhor com o seu cliente, então isso também passa um ar de profissionalismo. Tenha em mente a seguinte frase sobre isso: a comunicação é a ponte entre você e o seu cliente. Então não deixe isso de lado, não ignore isso. Aliás, não ignore nada, nenhum desses 5 passos, porque todos são muito importantes. 5 e último passo, mas não menos importante: dê atenção ao ambiente ao seu redor. Então eu vou dar um exemplo aqui pessoal. Lá na minha casa, quando eu gravo stories às vezes de casa, tá tendo uma obra e tá um barulho insuportável o dia inteiro de obra. Quando eu vou gravar vídeo, primeiro que eu evito gravar stories, pelo menos na loja lá. No meu Instagram pessoal é um pouco diferente a dinâmica, mas eu tento fechar tudo, ou eu espero às vezes na hora do almoço que eles param com a obra. Mas assim, ter esse cuidado, sabe? Não saia gravando só por gravar. Eu sei que às vezes para pessoas que já têm a dificuldade da comunicação, às vezes vai tentar gravar um vídeo, tá ali no processo de se adaptar a fazer gravações,
E aí ainda a pessoa tem que pensar nisso, mas realmente é importante. Se você tem um espaço físico, mantenha-o limpo, organizado, sabe? Se tiver um cheirinho, joga um cheirinho. Esses detalhes, gente, eles importam muito e como eu já fiz num outro vídeo, se eu não me engano foi o das redes sociais, engloba a questão do branding, sabe? De você conquistar o seu cliente de diferentes formas. Então, assim, eu entendo que muitas vezes é muita coisa, provavelmente eu devo estar falando aqui para pessoas que ainda estão no começo, assim como eu também tô, mas eu também tô passando aqui coisas que eu não fazia, que eu passei a fazer e que realmente mudaram. Quando você gravar os stories também, não só foque no áudio, mas também no fundo, né? Você não vai gravar ali com, sei lá, suas roupas tudo jogadas, sabe? Pelo menos tenha um fundo neutro, caso você não tenha um fundo super aesthetic. Mas porque isso é uma coisa que a gente constrói com o tempo. Então, assim, agora eu estou priorizando gravar os vídeos do canal aqui no meu espaço mesmo, porque eu fiz essa parede pensando nisso. Esses cuidados, assim, são detalhes que importam mesmo, sabe? Agora eu quero saber de você, qual desses passos você já aplica aí no dia a dia do seu negócio? Deixa aqui nos comentários, inclusive, porque eu adoro ver se vocês estão aplicando todas as coisas que eu tenho ensinado aqui para vocês nos vídeos. E também se você conhece alguém que precisa melhorar a imagem profissional, né? A maneira como a pessoa está trabalhando, seja presencial, seja também nas redes sociais, que é fundamental. Envie esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito essa pessoa. E se você gostou, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos vídeos, me seguir também nas redes sociais, tá? Tanto no meu TikTok, no meu Instagram, no Instagram da loja. E é isso, espero muito que tenham gostado, que tenha feito sentido e que te ajude muito também. Um grandíssimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau!